Olá, estudantes da Tropa de Elite Miramar Roquim, professor Wagner. Vamos lá para mais uma aula de Biologia. Estamos na nossa aula 16 e hoje vamos falar um pouquinho sobre tecidos humanos, tá certo? Então, hoje são 26 de maio de 2021. E com relação aos tecidos, né, é um conteúdo que cai bastante, né, no Enem, principalmente ele relacionado à saúde, né, humana. Então, por isso, vamos falar um pouquinho sobre esses tecidos. E na aula de hoje vamos falar um panorama geral sobre os que são os tecidos e em breve responderemos algumas questões sobre o tema. Outra coisa, o material está disponível para vocês, o material em PDF com esse conteúdo e com exercícios. Tentem responder os exercícios, copie as perguntas e as respostas e qualquer dúvida fique à vontade para tirá-las, tá certo? Bom, primeiro vamos ver o que são os tecidos. Então, os tecidos eles são o conjunto de células do mesmo tipo ou células que desempenham a mesma função, tá certo? Então, se eu tenho um agrupamento de células semelhantes e elas executam a mesma função, eu tenho um tecido. E a área da biologia que estuda os tecidos é a histologia, tá certo? Outra coisa importante, vai existir vários tipos de tecidos nos seres vivos, né? Então, as plantas têm tecidos especiais, né? Os tecidos vegetais, fungo também vai ter um tipo de tecido, micélio, ok? Então, nós vamos falar hoje nos tecidos humanos. E eles são classificados em 4 tipos, né? Existe o tecido epitelial, que vai ter por função revestimento e secreção. Temos o tecido conjuntivo, que ele vai ter várias funções, vai depender da sua subdivisão, tá certo? Então, ele vai ter função de preenchimento, sustentação, transporte, defesa. Vamos ter também o tecido nervoso, recepção e condução de estímulos nervosos, e temos o tecido muscular, que vai ter por função a movimentação ou a contração, tá ok? Então, cada tecido vai desempenhar uma função diferente do corpo humano. E vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de tecido, tá certo? Então, o primeiro tecido, que é o tecido epitelial, ele é um tecido que é formado apenas por célula, tá ok? Unidas, então ele é chamado de um tecido avascular, ele não tem vasos, então vão ser apenas camadas de células, ok? Unidas, né? Que a gente chama de justapostas. E o tecido epitelial, o epitélio, ele vai ser dividido em 2 tipos. Vai ter um epitélio de revestimento, ou seja, a função vai ser revestir tanto as partes internas ou externas do corpo, e vai ter o epitélio glandular com função de produzir as glândulas que secretam substâncias, né? Como está aqui nessa imagem. Então, eu vou ter aqui uma glândula que vai secretar substâncias, outra também, e essas glândulas elas podem secretar substâncias tanto para dentro quanto para fora do corpo, tá certo? O outro tecido é o tecido conjuntivo, né? Que é o tecido mais abundante do corpo, ele vai ter várias funções, né? Ele vai ter também uma grande quantidade de substância entre as células, ele vai ser vascularizado, e ele vai ser subdividido em vários tecidos, né? Isso por ele possuir várias funções diferentes. Então, por exemplo, vai existir o tecido conjuntivo propriamente dito, que a função vai ser preenchimento de regiões do corpo. Vai ter o tecido adiposo, com a função também de preenchimento e armazenamento de reserva, que é a nossa famosa gordura. O tecido ósseo, sustentação e proteção também, produção de células sanguíneas, como a gente vai ver em breve também. Tecido cartilaginoso também a sustentação e proteção, e tecido sanguíneo o transporte e defesa, tá ok? Em breve nós vamos, ao responder os exercícios, vamos aprofundar mais um pouco sobre esses tipos de tecido, tá certo? Bom, o terceiro tipo, né, é o tecido muscular, né? Então o tecido muscular ele vai ter por função a contração, né, de parte do nosso corpo, né, dos órgãos. Então eles vão ser divididos em 3 tipos de tecido. Vai ter o tecido muscular liso, ele é chamado liso porque ele não vai apresentar estrias nas suas células. As células do tecido muscular são chamadas de fibra, certo? E eles vão ter o movimento involuntário e lento. O que é isso, professor? Significa que nós não comandamos
as contrações desse tecido, ela ocorre de forma involuntária e ela ocorre de forma lenta, essas contrações, esse movimento desse tecido. O tecido muscular esquelético, o nome já está falando, ele se encontra no esqueleto, ele é estriado também, ele possui estrias, e o movimento ele vai ser voluntário, ou seja, nós conseguimos comandar essas contrações e vai ser forte, né? Ou rápida no caso. E temos também o tecido muscular estriado cardíaco, que está presente apenas no coração, tá certo? Outra coisa que eu não mencionei, o tecido muscular líder ele vai ser encontrado em vasos sanguíneos, ele vai ser encontrado também na bexiga, útero, esôfago, intestino. Então, em breve nós falaremos um pouco mais sobre ele. E, como eu havia dito, né, o cardíaco ele vai ter estrias e os movimentos vão ser fortes também, ou seja, rápido e involuntário, ou seja, nós não conseguimos também comandar as suas contrações. Tá ok? O último tecido é o tecido nervoso, então ele vai ser responsável por transmitir os impulsos nervosos que coordenam as várias atividades presentes no corpo. Ele vai ter uma célula especializada nessa função, que são os neurônios, mas essa não é a única célula que existe nesse tecido, vai existir outras. Em breve falaremos também sobre o sistema nervoso e aí abordaremos mais detalhado como ocorre essa transmissão, né, desses impulsos. E é importante mencionar que esse sistema ele vai integrar todas as partes do corpo, né? Então, através dessa sua função, ele vai comandar as várias outras funções do corpo humano. Tá ok? Então, aqui temos, por exemplo, uma célula, um neurônio, né? Ele é formado por um chamado corpo celular. Os dendritos são os prolongamentos dessa célula. Temos o axônio, que é esse tubo, e ao final temos as ramificações ou terminais do axônio. E todos esses neurônios vão estar ligados um ao outro, em fileiras, passando essa informação ou esse impulso elétrico. Ok? Então é assim que vai mais ou menos funcionar esse tecido. Tá ok? Então, gente, esse foi só um resumo dos tecidos, uma parte bem geral. Ao longo dos exercícios que faremos nas aulas seguintes, vamos abordar um pouco melhor cada tipo de tecido. É isso, e estudem esse conteúdo e até a próxima.